Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, aqui nos encontramos em mais uma rica e feliz oportunidade neste dia maravilhoso, dia magnífico, belo das nossas vidas. Dia 5 de novembro, que maravilha, que bênção, que plenitude das nossas vidas. Aqui estamos, cada um de vós no cumprimento da nossa jornada, para falarmos sobre a mediunidade e a técnica do intercâmbio mediúnico, a mediunidade e a técnica do intercâmbio mediúnico, sobre os médiuns, sobre a nossa percepção, sobre a nossa condição, sobre o nosso, os nossos chakras, sobre a nossa pineal, sobre o nosso sistema nervoso, enfim, mas porque tudo está interligado, tudo está ligado. É por isso que, inclusivamente, o médium não poderá, uma das hipóteses, não é? Porque há mais, além de tirarmos um tempo para nós, para o nosso equilíbrio, harmonia, sintonia, para a prece, para a oração, para que é o equilíbrio, é o que traz o equilíbrio ao médium, é a prece, é a oração, é tirarmos um tempo por dia para energizar a nossa mente, o nosso espírito, o nosso corpo e todos os nossos sinais mediúnicos, os nossos chakras, a nossa glândula pineal, que ela é muito preguiçosa, mas acima de tudo, estamos aqui por bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, com a iluminação de Jesus divino e amado Mestre. Jesus divino e amado Mestre e sua mãe, a Virgem Santíssima, Nossa Senhora de Fátima. Aqui em Portugal, nesta velha Europa, Nossa Senhora de Fátima, que nos protege, guarda, ilumina a cada hora, a cada segundo das nossas vidas. E com certeza, os nossos anjos da guarda, guias espirituais, mentores espirituais, anjos protetores, é a denominação que cada doutrina, religião lhe queira chamar, mas todos nós somos iluminados realmente por um ser etérico. Como eu sempre friso, falo e não me cansarei de frisar, porque é na realidade o que acontece. Acontece tal como a nossa mediunidade. A mediunidade em todo o ser físico. Pois é, a mediunidade em todo o ser físico. Agora, nem todo o ser físico está denominado, capacitado para se intitular, vamos lá, médium. Pois é, a mediunidade, a técnica do intercâmbio mediúnico, que é a nossa realização, a mediunidade em nós, cada um de nós, porque Deus, como eu sempre digo, bafejou e iluminou todo o ser físico com mediunidade. Logo, todo o ser poderia ser médium. A mediunidade, ela surge neste contexto de construção
de um mundo mais ameno, um mundo mais pacífico, porque a cada lágrima enxugada de uma pessoa oprimida pelas injustiças, não é? Pela discriminação, pelas baixarias, pelos julgamentos, pelas desigualdades que a vida muitas vezes cotidiana apresenta, o ser intangível que é o médium, não é? O médium deveria compreender o verdadeiro sentido do serviço, muitas vezes altruísta, no alívio do sofrimento humano das pessoas, na individualidade de cada um. Mas também temos a chance de purificarmos-nos de nossas faltas cometidas em outros momentos e inclusivamente em outras encarnações neste planeta físico, nas quais ambos, o médium e o nosso guia espiritual, mentor espiritual, contribuíram para a manutenção, muitas vezes, do status, não é? Da clareza deste mundo. Meus amigos, minhas amigas, eu já ouvi muitos médiuns. Eu já ouvi muitos médiuns falando das suas dúvidas, as dúvidas que trazem em sua bagagem espiritual. Pois é, neste sentido, aqui a relação entre o nosso mentor, guia espiritual, anjo da guarda, estudo espiritual e o médium, ele pode configurar uma espécie, vamos lá, de resgate nosso, resgate de ambos, através de uma prática de aprendizado, de uma perspectiva cosmológica, vamos lá, porque ultrapassa as dimensões do físico, mas isto acontece com cada pessoa, porque cada pessoa tem que arcar na sua individualidade com as consequências dos seus atos. Aqui nós eu não vou pagar por os vossos atos, vós não ireis pagar por os meus atos, de forma alguma. É na nossa individualidade que sempre funciona este sistema. Logo nós vamos arcar com as consequências dos nossos atos. O sentido dessa ideia de que quem planta colhe se resume muitas vezes em um euforismo, porque todos nós sabemos, todos vós sabeis, a semeadura, como disse inclusivamente o divino Mestre Jesus, a semeadura ela é livre. Nós percorremos os caminhos que nós queremos. Nós trilhamos os pensamentos que cada um está em harmonia, sintonia e por aí vai. Por isso, a semeadura, ela é livre. Nós podemos plantar muita coisa boa ou não, fazer muito bem ou não, quer seja para os outros, quer seja até para nós, para os nossos lares, para as nossas vidas. Mas se a semeadura ela é livre, já a colheita
Já a colheita, meus irmãos, minhas irmãs, já a colheita ela é obrigatória. Pois é. E aqui nós vamos colher o quê? Vamos colher aquilo que plantamos, semeamos, emanamos, vibramos, o qual não se baseia simplesmente em uma casualidade, vamos lá, uma casualidade mecânica, mas insere o ser humano dentro de um quadro de responsabilidades por as suas escolhas e também dentro da lei divina, a lei de Deus, a lei de Jesus. Não vigora aqui o olho por olho, dente por dente, isso foi no outro tempo, mas tem muita gente, mesmo se denominando de médium, que ainda habita percorrendo esses corredores das angústias, dos ódios, das raivas, das invejas, dos julgamentos. Ainda tem muita gente, muito boa gente, trilhando nas suas vidas esses corredores. Pois é. As nossas escolhas. Não se trata aqui de classificar se elas são más ou boas. Boas ações, não é? Remetendo o aforismo ao que tem muitas vezes chamado de matriz dualística do nosso pensamento, muitas vezes ocidental. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, cabe apenas observar que, conforme tal concepção, muitas vezes nativa da mediunidade, cada pessoa, cada médium traz pesadas obrigações. Primeiro, trazemos pesadas heranças transcendentais. Trazemos agregado ao nosso karma algum peso kármico e depois trazemos em cima pesadas obrigações para conosco mesmo, na individualidade, no que nos toca aos efeitos das nossas próprias escolhas, porque nós temos o nosso livre-arbítrio como qualquer pessoa. Logo, nós temos as nossas livres escolhas, pelos quais somente cada um de nós poderá responder. Todo ser físico, toda a pessoa tem a capacidade de perceber vibrações subtis. Aqui não importa se é ou não é médium. Toda a pessoa tem a oportunidade de perceber essas vibrações subtis espirituais na pele, no nosso corpo, intangíveis. Muitas vezes, entretanto, muitos médiuns, devido ao seu pesado karma, são preparados mas muito antes da sua nova encarnação aqui no plano físico. Para quê? Para sentirem fortemente essas vibrações e inclusivamente colocarem-se como intermediários entre o nível material no qual vivem as pessoas, o ser físico, os encarnados, e o nível subtil que é no qual vivem os desencarnados, que é no mundo dos espíritos.
nossos mentores, os nossos familiares, os nossos amigos. Esta percepção sensorial subtil, ela é muito possível, porque o corpo físico, o nosso corpo físico tem, penso que muitos já sabem, tem duas glândulas, como eu aqui já há algum tempo tinha falado, que é a pituitária e a pineal. A pineal, inclusivamente, é a mais prioritária, a pineal, ou seja, a hipófise e a epífise, que estão interligadas no nosso cérebro e aos nossos chakras coronário e no chakra frontal. É por isso que nós, muitas vezes, poderão fechar os olhos, e porque os olhos é a visão física, e a nossa visão espiritual, frontal, ela é por intermédio da pineal. Segregar uma substância denominada de DMT, que por meio da meditação poderá ser mais trabalhada, que poderá ser mais manipulada, que nos dá outra condição, uma condição extrasensorial, localizados respectivamente no centro da nossa testa e no topo da nossa cabeça, e entre as nossas sobrancelhas, que é o terceiro olho, é a visão espiritual. Pois é, tais glândulas, meus amigos, minhas amigas, conferem ao nosso cérebro a capacidade de emitir e, inclusivamente, captar vibrações e ondas. Desta forma, como um rádio, vamos lá, ondas, como se tratasse de um rádio, porque toda e qualquer ideia ou pensamento do espírito é transmitido vibracionalmente e recebido pela nossa glândula pineal. Quem estudou quem estudou a parte mediúnica, que chegou a essa parte da glândula pineal, porque é através dela que é comunicado aos nossos neurónios cerebrais que estão e desta forma transmitem ao resto do nosso corpo. Porque vamos aqui ver uma coisa. Dói-me este dedo, a dor é neste dedo, mas a sensação é aqui, mas o cérebro primeiro tem que dizer que dói aqui, para o nosso cérebro comandar, a nossa glândula pineal, o nosso cérebro, comandar a dor e dizer que dói aqui. Um cotovelo, uma perna, um pé, a própria cabeça, o peito, as costas, tudo parte do nosso cérebro. Tudo parte do nosso cérebro que envia, transmite ao resto do nosso corpo, agindo sobre os centros da fala, dos braços, das pernas e por diante, não é? Já inversamente, tudo o que
tudo o que fere os nervos ópticos, auditivos, olfativos, gustativos, os táteis, isso é levado aos nossos neurónios, que o fazem chegar à pineal. A pineal é uma glândula que aqui em Portugal tem um bolo que se chama mil folhas. A pineal dizem os antigos, que tem 1000 folhas. Eu, enfim, por acaso vi muito a pineal, vi muito nos meus anos de anatomia, não é? De anatomia, que, enfim, mas nunca contei, porque é impossível contar as folhas, que aquilo são tão finas e são tão sensíveis que elas vibram com o som, e conforme a sua vibração e com o escuro. Quanto mais escuro, melhor elas trabalham, mais DMT elas produzem, mais sensíveis elas ficam, a nossa pineal. E daí então é transmitido por meio de ondas do pensamento ao nosso espírito. Meus amigos, minhas amigas, a comunicação entre o espírito, também chamado de guia espiritual, mentor espiritual, anjo da guarda, enfim, e a própria pessoa na vossa individualidade, o espírito encarnado, o ser físico, não é? O que é que acontece? Acontece uma fundição. Funda-se, é uma união, funda-se sobre a transmissão de vibrações através dos nossos chakras, porque também tem aí pessoas que estudaram os nossos chakras, que sabem que os nossos chakras têm que estar alinhados, o chakra coronário e o da glândula pineal, e os outros chakras, da laringe, do coração, enfim, por aí vai. Isto para quê? Isto para se processar no intercâmbio mediúnico. O ser intangível, que é o ser etérico, o ser espiritual, que é o nosso mentor, que é o nosso guia espiritual, o que é que acontece? Ele aproxima-se do médium, da médium, então em um estado, num estado receptivo, e desta forma poderá ter-se a oportunidade de criar-se uma sintonia única entre ambos. O ser etérico, o espírito, o ser intangível, vamos lá falar assim, o nosso mentor, ele aproxima o seu corpo astral, do corpo astral do médium, porque nós temos um corpo astral, nós temos 7 corpos, nós não temos só um corpo, temos 7 corpos, onde este é um deles, o nosso corpo astral do médium, da médium, e assim sendo, se transmite, se tem a oportunidade de transmitir os seus pensamentos ao nosso chakra coronário do médium, que absorve na totalidade das vibrações e retransmite ao cérebro, ao nosso cérebro, porque a glândula pineal está fora do nosso cérebro, está por baixo do cérebro, e então transmite ao nosso cérebro, que por sua vez
impele através do nosso sistema nervoso. Porque é que um médium não será bom, embora haja médiums, não é? Infelizmente. Porque é que um médium não poderá ingerir? Não poderá, ninguém o proíbe, não é? Mas é de má conduta ingerir álcool, estupefacientes. Porquê? Porque vai interferir com o seu sistema nervoso, o nosso, da nossa individualidade. E as transmissões, assim, elas já não batem muito certo. Então, logo, irão ser através do nosso sistema nervoso. O sistema nervoso de vós, na vossa individualidade, do médium, da médium, homem, mulher. Porque a movimentação, a movimentação da força motriz que resulta na fala e nos gestos, que se manifesta no nosso corpo físico do médium, né? Para muitas vezes enviar uma mensagem ao nosso guia, mentor espiritual, do médium, da médium, homem, mulher, não é? Faz o caminho, já tem que fazer o caminho inverso. Nós formulamos um pensamento, nós, físicos, homem, mulher, matéria, formulamos um pensamento e o emitimos através do nosso cérebro, o qual vai enviar o nosso pensamento através da nossa pineal e inclusivamente do nosso chakra coronário. Porque nós, para formalizar um pedido, penso que eu já falei isto muitas vezes, nós formulamos um pedido, nós estamos na terceira dimensão, nós começamos na quinta dimensão a formular, vamos instintivamente, vamos à quinta dimensão, vamos formular esse pedido. Da quinta dimensão descemos à quarta dimensão para realizar esse pedido, do qual nos vamos conectar diretamente, nem que a pessoa esteja na China, com aquele ser, homem, mulher. Aqui não importa se é criança, jovem, adulto, idoso, mulher, homem, médium, não importa. Tudo funciona através do nosso coronário, que transmitindo desta forma ao nosso guia espiritual. Os estímulos vibratórios que permitirão assimilar o conteúdo da mensagem existem, claro, algumas categorias distintas de médiuns, com certeza. Penso que todos vós saibam. Existem os audientes, os escreventes, os videntes, os intuitivos e aqueles que se manifestam fisicamente. Manifestam fisicamente a presença dos espíritos, dos nossos mentores, de um familiar nosso, de um amigo nosso, através da mecânica, ou seja, da incorporação. Não, porque a incorporação, ela é um ponto sobre a incorporação, meus amigos. Quando um médium está trabalhando, incorporado, está trabalhando com outra pessoa, homem, mulher, não importa, do qual está dando assistência,
se forma ali uma união de força, uma cabala, uma energia, uma sintonia, uma harmonia, mais ninguém poderá tocar naquele aparelho. Mais ninguém. Por exemplo, quando o paciente vem, se desloca para o médium, aquele paciente já está sendo no trajeto preparado, já está sofrendo uma alteração, uma energização para quando chegar à fala, vamos lá, com o mentor, com a mentora, quando tocar na mão do médium. Mais ninguém poderá tocar no médium incorporado. Porquê? Por causa da força, da energia, da sintonia e do choque que o médium poderá levar. A paralisia que poderá aparecer inclusivamente no médium. Inclusivamente, se for uma pessoa que não esteja preparada para tocar um médium incorporado, o médium, além de sofrer um choque, poderá sofrer uma indisposição, poderá sofrer algumas dores e não querendo até alargar assim para muito mais um campo mais negativo, o desencarne. O médium está fazendo o trabalho dele, mas está sendo assistido. Aquelas duas pessoas é que têm que interagir, ou aquele grupo de pessoas é que têm que interagir com o médium quando estiver naquela condição. Mais ninguém poderá tocar, com a permissão evidente da entidade espiritual. Mais ninguém poderá tocar por curiosidade, por interpelação da condição humana, tocar no médium enquanto estiver naquela condição. Não. Pois é. Porque, não obstante a diversidade de modos de intercâmbio mediúnico, uma vez que cada pessoa, cada ser físico, antes de encarnar aqui no mundo físico, vir de novo, trazemos em nós uma ou várias dessas encarnações, problemas, questões mal resolvidas, atritos, enfim, débitos, não é? Pois é, uma questão se revela quanto ao maior ou menor grau de consciência do médium. Pois é, porque nem todo médium é igual, nem todo médium sente da mesma maneira, nem todo médium é igual, não é? Durante o processo no que concerne este grau de consciência, é uma análise de textos espiritualistas, não é? Que todos vós têm à mão para estudar, ler, usado inclusivamente nos muitos cursos formativos em cada casa espírita ou templos, não é? Pois é. Isso às vezes é pouco. Isso às vezes não é pouco, muito pouco, mas cada qual é como cada qual, porque a mediunidade ela tem várias fases, mas vamos falar aqui em 3 fases: a consciente, a semiconsciente e a inconsciente. Pois é, a inconsciente, as quais se caracterizam uma maior ou menor interferência do médium, porque todos nós sabemos que até muito médium que gosta de interferir, trocar as mensagens a seu belo prazer,
a seu belo gosto, mas durante o intercâmbio vibratório de mensagens com o nosso mentor espiritual, guia espiritual, o médium inconsciente, é o mais raro, não é? É o mais raro. O nosso corpo astral, ele se afasta inclusivamente do corpo físico. E a aproximação do espírito é tão grande, que a irradiação da presença espiritual, quase que anula a do primeiro, que somos nós. Seria esta modalidade a que mais propriamente se aproximaria da ideia da incorporação. Pois é, porque a incorporação há várias maneiras de incorporação, há várias fórmulas, maneiras, como também há várias saudações, como também há vários nomes, como também há várias designações. Pois é, durante esse processo, o médium, homem, mulher, não tem de forma alguma consciência da mensagem que está sendo inclusivamente transmitida por intermédio do seu próprio aparelho. Vamos lá. Mas apesar de que ao sairmos do transe, daquele transe, não é? Porque aquilo é um transe, não é? O médium poderá ali numa fração de segundos lembrar, mas depois já não vai lembrar. Dá meia dúzia de passos, já não lembra. Não lembra de nada. Não lembra de nada da mensagem. Pois é. Isto, meus amigos, minhas amigas, não significa que ele não saiba o que está acontecendo com o seu corpo físico. Não. Este aspecto sutil coloca inclusivamente o médium inconsciente como inteiramente responsável pelo seu próprio corpo físico e pelas suas atitudes. É por isso que um médium não deve pontapear, não deve esbracejar, não deve gritar, não deve dizer palavrões, não deve ofender, não deve maltratar, não deve mexer, apalpar, tudo isso. Nós somos responsáveis por tudo o que se passa à nossa volta. Nós somos responsáveis pelo nosso próprio corpo físico. Pois é, porque sabemos aí de tanta coisa, não é? Gritam, pontapeiam, se rebolam, falam mal, apalpam, mexem. Não. O médium, a mediunidade não é isso. A mediunidade não é isso. Somente o médium mesmo pode permitir a aproximação. Nós poderemos sentir, nós poderemos sentir, mas nós temos a nossa cota à parte, não é? Cada um de nós deverá saber com quem está lidando e ter inclusivamente muita cautela em relação ao lugar em que está acontecendo a comunicação.
Ora bem, porque há tanta gente transmitindo mensagens a outros, recados, recadinhos, insinuando que o Joaquim, o Manuel, a Maria deverão ir tomar este caminho, deverão ir por aquele caminho, por aquele. Não, nós temos o nosso caminho, nós temos o nosso livre-arbítrio. Aqui não há obrigação de nós seguirmos as indicações de quem quer que seja, de uma comunicação. Pois é, porque muitas vezes comunicações são dadas, não há comunicação nenhuma. As pessoas é que, para se acharem, dizem que recebi uma comunicação para si desta forma, uma comunicação jamais, mas nunca poderia acontecer sem o nosso consentimento. Pois é, aqui não há obrigatoriedade, não. Eu sou médium, mas não tenho a obrigatoriedade de escutar o que quer que seja. Eu escuto porque eu gosto, porque eu me sinto em paz, à vontade, tranquilo. Dou campo para acontecer porque me faz bem e porque conheço, sei qual é a entidade espiritual. Pois é, nós damos o nosso consentimento. E uma vez que se trata, inclusivamente, de dois seres, não é? Dois seres volativos, vamos lá, realizando aqui o intercâmbio em prol de um único objetivo. E o objetivo é em comum. Não por ostentação ou por qualquer motivo que não seja dignificativo, que não seja do bem, que seja fora do engrandecimento, do envaidecimento. Pois é, os quais, quando verificados, muitas vezes colocam em risco inclusivamente o médium e meus amigos, minhas amigas, e o tornam muitas vezes duvidosas as suas manifestações, incorporações, porque o médium, em que se verifica a comunicação em uma fase semi-consciente, não é? Ele tem durante o intercâmbio, porque é um intercâmbio, muitos de vós já ouviram falar esta palavra, intercâmbio, tem uma exteriorização parcial do nosso corpo astral. Que isso significa que o nosso corpo astral se afasta ligeiramente do nosso corpo etérico, que é outro corpo nosso, todos temos, e do nosso corpo físico. Pois é, aqui já teremos três corpos: o físico, o astral e o etérico. Já viram? Pois é. Meus amigos, minhas amigas, isto é muito sério. Toda esta nossa condição mediúnica não é algo que possamos brincar. Não, porque é sério demais. Além de ser sério e complicado para nós, é também para os outros. Pois é. A transmissão vibratória dos pensamentos através dos nossos dos chakras, não é? O chakra coronário, ele acontece
da mesma forma que com as outras modalidades, porque o espírito comunicante, ele emite os seus pensamentos e estímulos vibratórios captados pelo nosso centro intelectual de voz, do médium, do homem, da mulher, e de seguida transmitindo ao corpo astral, ao corpo físico. Desta forma, meus amigos, minhas amigas, manifestando-se através de palavras e de gestos, como todos vós sabem, não é? Que é uma lindeza, é uma grandeza, é uma beleza, é uma grandeza, não é? Com certeza que sim. Pois é. Aqueles gestos. Só que não tem que ser uns gestos singelos, não é gestos bruscos, não é gestos de, enfim, que muitas vezes a gente diz, meu Deus, aquilo não pode acontecer, não pode ser verdade, mas enfim, quando isso acontece a alguém, seria bom se calhar começar do início. Pois é o caso que eu disse há pouco, pontapear, fazer estradalhaço, fazer barraco, fazer fita, chamar a atenção, não. Pois é. Mas o médium semi-inconsciente, ele apresenta especificação de apenas tomar consciência dos pensamentos do espírito à medida que eles chegam ao nosso cérebro, ao vosso cérebro. É nessa altura que vós tomam conhecimento. Neste momento, inclusive, caberá ao médium observar atentamente, analisar qual é a intenção e o teor vibratório dos pensamentos. Se for um pensamento negativo, denso, sabem, meus amigos, pois é, eu já tenho falado isto outras alturas, ele causará impressões muito desagradáveis, como dores, inclusivamente. Dores, peso, angústia, tristeza, se poderá manifestar das mais variadas formas. Se for um pensamento altruísta, bom, amoroso, pacífico, sabem, vai causar uma impressão em vós, evocando a serenidade, a paz, o equilíbrio, trazer para cada um de nós a luz que nos faltava. Pois é, porque as vibrações serão sempre sentidas, de todo modo, e caberá ao médium, ao homem, à mulher, perceber. O médium consciente sabe. Meus amigos, não me venham dizer que não. Minhas amigas, não me venham dizer que não. O médium consciente sabe plenamente o que está acontecendo à sua volta, inclusive muitas vezes moldando a mensagem do espírito, do mentor, de acordo com o seu conhecimento daquela pessoa, e algumas vezes moldando com o seu próprio vocabulário. Pois é, esta modalidade exige, não raras vezes, algumas vezes, do médium, um estudo, uma análise
que eu sempre friso, análise contínuos, que eu sempre friso, análise, estudo, conhecimento, aperfeiçoamento, porque é aperfeiçoamento, análises contínuos, não é como nós, não é pegar num livro e deixá-lo ali fechado e ao ler uma página hoje, para o mês que vem ler outra. Não, nós teremos que, debaixo da leitura, do conhecimento que nós absorvemos. Pois é. Aqui, meu amigo, minha amiga, serão como que nós, seremos como que intérpretes ou, algumas das vezes, situações e condições, os tradutores do conteúdo da mensagem, da espiritualidade. Pois é, a interferência do médium é geralmente deixada, algumas das vezes, porque deixada à mostra, quando inclusivamente aspectos da sua própria experiência com a pessoa aparecem durante as comunicações, como gestos, pequenos gestos às vezes, ou muitas vezes expressões faciais, como a linguagem própria. Aqui algumas dúvidas que surgem no processo de comunicação mediúnica, né? No que toca à medida da sua interferência, uma vez que são conscientes. Muitos de vós, quase todos, raramente estará aí dois ou três inconscientes. Tudo é conscientes. Por exemplo, as minhas mãos, por exemplo, neste momento, porque estou aqui puxando este tema, estou escutando este tema, enfim, as minhas mãos, quando eu estou trabalhando, como agora, ficam muito quentes. Ou há pessoas, há médiuns que ficam frias. Pois é. A uns fica quentes e a outros fica frias. E era inclusivamente o que eu sentia e sinto. Às vezes um arrepio, alguma coisa inconclusiva. Ninguém que não esteja autorizado, como eu já disse, em trabalhar, ninguém que não esteja autorizado ou trabalhando com o médium não poderá, como eu já disse atrás, tocar na pessoa, no homem, na mulher, denominada de médium. Porquê? Por conta dos efeitos contraditórios da mediunidade, do efeito que está no momento, porque a visão dos demais não vem, mas aquele homem, mulher, está num estado de transe, está numa hipnose, está recebendo forças e energias etéricas que, ao ser tocado por uma pessoa que não esteja dentro da força, da sintonia, da harmonia, poderá estragar muita coisa. Eu, de há uns 45 anos para cá, que eu realmente comecei a sentir presenças, e aí foi um processo, porque sabem, eu sou uma pessoa muito desconfiada, e sobre esta questão da mediunidade, enfim, vamos dizer assim, é que eu não queria. Eu tive muitos anos, como eu já expliquei, inclusive muito atrás, eu não queria aceitar.
não era que eu não quisesse aceitar. Eu ficava achando que inclusivamente era coisa da minha cabeça, não é? Pois é, que uma pessoa queria trabalhar como uma pessoa que queira trabalhar como médium deve realmente preparar-se, e essa preparação nem sempre e raras vezes, não é? Nem sempre acontece rapidamente, porque na verdade eu tenho até hoje muitas vezes muitas dúvidas. Um dia recebi um recado e me deu uma orientação que eu achei que muito fantástica, embora já tenha recebido centenas, não é, de recados, mensagens, enfim, como todos vós, não é? Muito fantástico. O recado, a entidade espiritual falou desta forma: o preto velho quer andar? Anda! O preto velho quer sentar? Pois é, senta! Pois é. Sabem, meus amigos, minhas amigas, eu falei assim: como é que eu sei se sou eu ou se é ele mesmo? Ele, a entidade espiritual. Pois é. Nessa altura, nesse momento, nesse tempo, a entidade espiritual falou assim: você vai estar sentado lá no toco. Se você achar que é você, então levanta. Quando você estiver lá naquele toquinho, se quiser levantar, levanta, se achar que é você. Pois é, um dia, sabem, eu já experimentei até mais que uma vez, não é? Um dia eu até tentei levantar. Parece que estava lá colado com cola. Não consegui levantar de forma alguma. Pois é. Aí eu pensei, realmente não sou eu, porque a gente no início, não é? Início das comunicações, a nossa presença é grande, às vezes é grande até demais, porque nós, seres físicos, somos muito ainda conscientes. Então, como a minha presença era muito grande ainda, eu fico, às vezes, também com muitas dúvidas do que é meu e do que não é meu, o que é físico e o que é espiritual. Dúvidas, todos vós sempre irão ter, porque numa incorporação feliz, aquele médium, homem, mulher, que no fim ficou com dúvidas: será que aconteceu? Será que não aconteceu? Será que realmente o mentor estava, a mentora estava, o guia espiritual estava? Pois é, isso é bom, é sinal que ainda tem muito para crescer e que o ego ainda não aflorou. Pois é, nós ficamos com dúvidas. Como eu sou, por exemplo, também muito desconfiado, eu muito questiono, não é? Questiono o tempo inteiro, questiono muitas vezes, trabalhando nos meus dias, enfim, questiono muito. Isso às vezes, sabem, meus amigos, minhas amigas, isso às vezes também atrapalha. É bom nós questionarmos, mas às vezes também atrapalha a comunicação, porque existe uma sintonia que se estabelece através do desenvolvimento mediúnico, no qual tanto o espírito como o médium
adaptam-se a essas vibrações dos corpos um do outro. Pois é uma habituação, não é? Pois é. Aqui o que é que acontece? Eles ficam consolidando vínculos, é o que nós fazemos. Ficamos consolidando vínculos fluídicos, considerados inclusivamente fundamentais durante o processo de comunicação. Esse vínculo alcançado inclusivamente muito devagar, não é? Através da educação da mediunidade, consiste basicamente no aprendizado da concentração por parte do médium e a elevação da frequência vibratória dos nossos corpos. Para quê? Para a afinação. Tem que sofrer, é por isso que há o desenvolvimento, há a melhoria, há o alinhamento dos nossos chakras. Tudo é uma afinação do nosso guia espiritual. Pois é como se nós, eu e o mentor, estivéssemos emitindo e recebendo ondas na mesma frequência de uma estação de rádio, de uma estação de TV, de um canal de televisão. Lindo, não é? Magnífico, não é? Pois é. Embora o médium seja um aparelho mediúnico, pois é, à medida que o nosso corpo se torna um instrumento para materializar a presença do nosso mentor, guia espiritual desencarnado, o médium é ele mesmo, nós somos mesmo um aparelho mediúnico. Tornamos um aparelho mediúnico, o que nos dá a capacitação de ter a denominação de médium, de forma muito presencial. Mesmo que o médium, homem, mulher, meu amigo, minha amiga, não é? Seja muitas vezes considerado um aparelho durante o momento do processo mediúnico, ou seja, da incorporação, ele não é uma simples coisa, tá? Tem que haver muito cuidado, muito respeito, tem que haver muito cuidado, acima de tudo. Mas porque está ali uma pessoa presente, está ali uma pessoa. Então temos, inclusivamente, que poderá estar muito atenta, uma pessoa muito atenta e responsável por si. Pode-se dizer que o aparelho mediúnico consiste nas nossas, como eu falei anteriormente, nas nossas glândulas, na pineal e na pituitária, na epífise e na hipófise, que são vinculadas ao nosso cérebro. Estudem isso, procurem essas duas glândulas, a pineal e a pituitária, tá? Procurem, estudem o que elas fazem no meio mediúnico, porque elas estão vinculadas ao nosso cérebro, aos nossos chakras, que é o chakra coronário e frontal, este e este, bem como ligado a todo o nosso sistema nervoso, como eu já falei, do álcool e dos estupefacientes, entre outras coisas, claro, presentes no nosso corpo físico. E claro, e os nossos plexos do corpo etérico e do corpo astral, pois é. Além de uma técnica, há aqui uma grandiosa, que já vem do passado, uma grandiosa tecnologia na qual o médium coloca-se como um aparelho
mediúnico, consciente. O nosso corpo físico torna-se um instrumento tecnológico para a espiritualidade. Meus amigos, minhas amigas, meus amigos, minhas amigas, a todos eu desejo uma linda e abençoada noite, que Jesus, divino e amado Mestre, que Sua Mãe, a Virgem Santíssima, Nossa Senhora de Fátima, a todos proteja e ilumine o vosso lar, vos desejando um lindo e abençoado fim de semana. Para quem descansa, bom descanso. Para quem trabalha mediunicamente, bom trabalho mediúnico. Para quem trabalha fisicamente, como eu, bom trabalho fisicamente. Então, vos desejo uma linda e abençoada noite e um abençoado fim de semana. Graças a Deus por esta rica e feliz oportunidade. Graças a Deus, meus irmãos.